Pessoal, a saga do Wolverine chegou aos famosos, talvez traumáticos, implantes de memória do Wolveloga. E quero saber de vocês aí, né? Vou dar minha opinião, se continua valendo a pena ou não. Mas quero saber de vocês o que vocês acham dessa fase. Aproveita e deixar nos comentários. Mas hoje, para variar, mais um review sem spoilers e resumo completo da saga do Wolverine. Agora o número 6, mais um recebido de aniversário. Não perde não, é logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês a saga do Wolverine número 6 da Panini. Como sempre, review sem spoilers e resumo completo. Já começando aqui o review sem spoilers, né? Para você decidir se vale ou não a pena comprar mais esse exemplar. Essa revista aqui, ela começa continuando a saga da morte da Mariko Yashida, só que lá pro meio. Então eu já vou avisando vocês disso, ó. Essa revista, ela tem 144 páginas, encaderna Wolverine, o volume de 1988, né? Primeira série mensal mesmo do Wolverine, do número 58 ao 63, custa R$ 45,90, tá? Mas já adiantei isso para dizer para vocês que é só no número 60 que a gente vai ter uma continuação do arco da morte da Mariko Yashida, que aconteceu no número 5. Aqui a gente tem duas histórias, né, nos números 58 e 59, que, a exemplo de uma história que foi publicada no número anterior, no número 5, são histórias meio fora da cronologia. Elas citam a morte da Mariko, então elas aconteceram depois da morte da Mariko Yashida, mas quando você termina de ler essas duas histórias, na verdade é uma história só em duas partes, né? Essas duas edições, a próxima revista Wolverine ainda está no Japão. E aqui tem uma hora que ele cita a morte da Mariko e eles avisam que esses eventos dos números 58 e 59, se passam, na verdade, depois dos eventos do número 60 e 61, tá bom? Então, é uma cronologia um pouco bagunçada. A edição passada também tinha uma história assim, no meio do arco do Japão. Outro roteirista, no caso Fabiano Nicieza, escreveu o encontro do Wolverine com o Shatterstar. E aqui tem até uma explicação, né? O Larry Hama fala que ele estava muito atarefado e ele precisava, numa nota de rodapé, ele precisava de pessoas que escrevessem roteiros entre uma edição e outra. Gente, a primeira, né, o primeiro arco, que é esse do número 59 e 60, é um arco divertido, mas muito fora assim, do que você veria o Wolverine fazendo. Tá? O Wolverine vai investigar uns ecoterroristas, a arte também está bem diferente. Ele vê o cara veio pedir ajuda para o Xavier nega ajuda, né? O Xavier está interessado apenas nas questões mutantes, o Wolverine diz até que entende, mas o cara está com a filha desaparecida e ela tinha entrado com um grupo militante ecológico, né? Mas um grupo que se dividiu e uma parte dele ficou muito mais radical, então o Wolverine foi investigar por que ela não retornou, né? Será que ela foi com um grupo radical? Será que ela foi levada? O Wolverine vai desvendar esse mistério, mas vai pedir ajuda de um amigo, que eu nem sabia que o Wolverine conhecia, que é o mercenário Terror. Esse Terror é um cara interessante. Ele pega partes dos corpos dos falecidos, enxerta nele mesmo, substitui partes do corpo dele pela parte do falecido, ela passa a fazer parte do corpo dele, e o cara começa a ter a habilidade que aquele cara tinha. Então, se ele põe punhos de um pugilista, ele luta melhor. Se ele põe a orelha de um cara que ouve bem, ele ouve melhor também. E fica bem claro que ele e o Wolverine aqui já se encontraram antes, né? Que já se conheciam, tanto que o Wolverine pede ajuda para ele porque ele tem um cadáver e precisa das informações do cadáver. Bom, a partir do número 60, então, a gente tem o retorno ao arco da morte da Mariko Yashida. A gente vai ver a volta dos Solaris, a gente vai ver o Wolverine sofrendo. O Solaris só veio dizer que o governo japonês está com medo do que o Wolverine vai fazer, né? E que quer que o Wolverine saia do Japão antes dele continuar sua vingança, ou melhor, antes dele iniciar sua vingança. É claro, o Wolverine vai iniciar sua vingança mesmo assim, e a gente tem a vingança no número 60. No número 60 também tem o Android Shiva finalmente encontrando o Dente Sabre, né? O Android Shiva é uma espécie de borracha aí que vai apagar, que vai queimar o arquivo, né? Matar os membros do Projeto Arma X antes que eles exponham tudo, e ele foi ativado lá em A Saga do Wolverine número 4, o próximo da lista dele de execução era o Dente Sabre, e é no número 60 que ele vai encontrar ele. Isso vai dar início à reunião dos membros do Projeto Arma X, que daí é o tema dos números 61, 62 e 63, sempre com a Jubileu a tiracolo, e fazendo muita menção aos flashbacks que o Wolverine já teve lá
Gênese Mutante, que tem encadernado, né, pela Marvel Essenciais, mas que também são histórias que vão sair no segundo volume da saga dos X-Men, né? Tá para sair esse segundo volume em breve. Mas a equipe toda vai se reunir aqui, vai descobrir um ente perdido da administração do Projeto Arma X, né? Um cara que, junto com o professor Thornton, junto com Hines e com Cornelius, fez algumas experiências. É um cara que é inventado agora, né? Isso já é um retcon, tá? E a história vai acabar continuando, né? Ela acaba na última cena com eles sem as respostas que eles vieram buscar, no lugar onde eles vieram buscar as respostas, e isso fica para a saga do Wolverine número 7 da Panini. Gente, aqui começa a degringolar. Eu ainda gosto dessa revista, gosto do arco do terror, né, do arco com o mercenário chamado Terror, né, o primeiro arco aqui. Aqui começa muito retcon em cima de retcon, muito surrealismo, que pese que os desenhos são muito bons, né? Acho que é do Mark Teixeira, essas últimas edições. Deixa eu ver se eu não estou falando abobrinha aqui. Isso mesmo, Mark Teixeira, tá? É um desenho, o tipo de arte que eu gosto, assim, mais fora da casinha um pouco. E em alguns pontos um pouco mais realista. O Wolverine feio, né? Eu sempre falei para vocês que eu acho que o Wolverine é um cara feio. Mas é isso, esse arco dos implantes de memória, eu acho que em a saga do Wolverine 4 ele ainda tá legal. Aqui, eles aumentando a mesa de cientistas para um quarto cara, plantando esse quarto cara, para mim já começa a ficar retcon demais. Ainda não tá tão ruim, tá? Eu acho que ruim mesmo vai ficar a partir daquele arco do Epsilon Vermelho, né? Quem lê os formatinhos lembra, e daí já é o Larry Hama tentando seguir aí com o Ômega Vermelho que apareceu lá em Gênese Mutante, que são histórias que ele não escreveu, talvez ele nem tenha sido consultado. Mas essa reunião inicial dos membros do Projeto Arma X eu ainda acho legal. Mas já começou a degringolar aqui. O bom é que explica algumas das visões que o Wolverine teve lá no número 4 de A Saga, né? Lá em Wolverine 1988, número 50. Então, os implantes de memória são aprofundados aqui a discussão e você entende um pouco melhor isso. Bom, é isso. Aqui talvez já seja um ponto de virada, talvez se você gostou até o número 5, o número 6 é meio a meio, tem dinheiro para gastar, compra o número 6. Aí você vê se vale a pena comprar o número 7 só para saber o final dessa história. Mas a partir daqui a saga do Wolverine não melhora muito não, viu gente? Vai ter uns momentos importantes, tudo mais, mas a grande fase do Larry Hama é mais ou menos até esse número 60, onde começa a vingança do Wolverine contra o assassino da Mariko Yashida. Beleza? Gente, agora eu vou fazer o resumo completo da edição, onde eu conto tudo com spoilers mesmo. Então, se você só queria o review, me despeço de você por aqui. Se você gostou do review que eu fiz e se convenceu a comprar a revista, tem link Amazon aqui na descrição. Tem link Amazon de outras revistas dos Mutantes, então dá uma olhada no que está faltando na sua coleção. Tem link genérico da Amazon, tem links da Panini com promoção. Tudo isso dá comissão para o canal, me ajuda a continuar fazendo vídeos. Eu agradeço demais quando vocês contribuem assim. Você ainda pode se tornar membro do canal e você sendo membro, você paga um pouco por mês e assiste nossos vídeos antecipadamente. E eu ainda aceito doações via Pix. Tanto a chave está aqui na descrição, quanto através desse QR Code que direciona para a mesma chave. Na descrição também tem meu número de contato, caso você queira enviar revistas para aqui. E ainda tem, né, para cá para o canal, ainda tem uma lista de desejos com as revistas que faltam na minha coleção e que eu gostaria de recebê-las para poder fazer vídeo aqui para vocês mesmos. Porque com esse preço de R$ 45,90 eu não consigo comprar 4 revistas no mês, né? Seriam 2 de R$ 45,90 e mais 2 de R$ 31,90 por enquanto. Mas não dá, o meu padrão de vida não dá. Então, quando alguém envia ou faz o Pix, ajuda demais. Beleza? Agora vamos lá então para o resumo completo da edição. Para você que não liga para spoilers. Wolverine, 1988, 58 e 59. Mais um breve interlúdio no arco do Wolverine lá no Japão. Então a gente vai ver o Wolverine na mansão Xavier em algum momento após seu retorno do Japão, né? Eles citam que essa história se passa depois das histórias que eles vão publicar na próxima edição. Em algum momento a Mariko Yashida já morreu, tudo mais, o Wolverine está passando e houve um político, mas que também é dono de uma madeireira, procurando o Professor X, porque a filha dele desapareceu. Ele conhece o Professor X de algum lugar, não fica bem claro de onde, mas ele ouviu falar que o Professor X é um homem de contatos e talvez possa localizar a filha dele. O Professor X diz que não, que os boatos são infundados, ele não quer ameaçar ali, não quer correr o risco de que alguém descubra os X-Men, né, que a ligação dele é com mutantes, então ele declina da possibilidade, dizendo que não é capaz mesmo de ajudar o cara. O Wolverine, justamente porque está sofrendo pela morte da Mariko Yashida, ele diz, não, eu preciso de alguma coisa desse tipo, eu preciso de alguma coisa que possa tapar esse buraco dentro de mim, uma ocupação.
E isso daí, esse tipo de missão é o meu número. Ele ainda recruta Jubileu, que vai precisar de uma irmãzinha para servir de álibi, e começa a investigar. Ele vai descobrir que existe um grupo, né, a Liga de Defesa da Natureza. Esse grupo rachou recentemente. A filha desse cara tinha aderido a esse grupo, mas no racha ela se perdeu. Então ficou a ala dos caras mais moderados, que continuam fazendo manifestações, dificultando a vida de madeireiros, a preservar a natureza, obviamente, né, se acorrentando a tratores, ficando no caminho, né, ameaçando a sua própria segurança, mas sem usar violência, e um outro grupo que se tornou praticamente um culto. E é claro, né, a menina acabou sendo levada para esse outro lado, inclusive como refém, não é que ela concordou com os caras não. E aí o Wolverine vai começar a investigar, o primeiro cara a quem ele vai chegar vai morrer no confronto, e aí o Wolverine vai ter que chamar o Terror, que é um mercenário, que consegue pegar uma parte do corpo da pessoa, enxertar em si mesmo, no lugar de uma parte do seu próprio corpo, que também, como ele é uma espécie de zumbi, já está podre mesmo, e experimentar as sensações que a pessoa teve com aquele órgão, né? Então, por exemplo, ele substitui o olho para ver tudo que o cara viu. E aí ele começa a explicar para o Wolverine. Só que antes dele conseguir ter uma clareza de onde tudo está acontecendo, eles vão ser atacados. Por quê? Porque eles estão no necrotério e o corpo do cara ia ser roubado por esse culto à natureza, né? Esse pessoal que rachou da Liga de Defesa da Natureza, porque eles têm um comportamento religioso. E para eles o cara não pode ser sepultado num caixão de madeira, ele tem que ser colocado na natureza mesmo para virar adubo. Isso vai dar uma luta inicial. Nessa luta o Wolverine vai receber uma estaca no peito, uma estaca de ferro com um explosivo, que vai dar maior trabalhão pro Terror e ele conseguir tirar do corpo do Wolverine, não vão conseguir, e os caras vão fugir com o corpo que eles vieram buscar. Dito isso, o Wolverine faz um plano, então, né, para a segunda etapa. O que ele faz? Ele muda a aparência, corta radicalmente o cabelo, só que o fator de cura vai fazer o cabelo crescer em breve, então ele tem que ser muito rápido. Eles encenam a outra parte do grupo, a Liga de Defesa da Natureza, está fazendo seus métodos de sempre, né, seus métodos mais passivos, estão acorrentados lá em alguns tratores para que os tratores não possam derrubar as árvores. O grupo do pastor Bloodseed, que é o cara que é o grande vilão que sequestrou a menina e tudo mais, vai vir para tentar convencer essas pessoas que os métodos da Liga da Defesa da Natureza não são adequados, né, que falta violência. E o Wolverine vai fingir que aderiu ao discurso deles, né, vai pedir para ser solto das correntes, que é isso que está falando ao coração dele ali. Ele está diferente, sem o uniforme de super-herói, ele se infiltra. Ele nem vai tentar conseguir informações. Por quê? Porque o pastor Bloodseed ele vai prender a menina no alto de uma árvore muito grande, esperando que quando as madeireiras, inclusive do pai dela mesmo, derrubem a floresta, matem a menina e depois o pai descobre que foi ele mesmo que fez isso. Então o Wolverine, ele não precisa nem interrogar o cara, nem ficar lá. Ele chega, sente o cheiro da menina no cara, porque ele fica o cheiro dela em um determinado momento, né, nos pertences dela. E aí ele começa a rastrear pela floresta e encontra onde ela está presa e vai lá soltar ela. Nessa hora o pastor Bloodseed está desesperado para sua vingança funcionar. Ele mesmo, contra o seu dogma, derruba a árvore para matar os dois, né? Mas o Wolverine salta, com o corpo dele ele absorve todo o impacto da queda, ele tem esquilo de adamante e tudo mais, ela sobrevive. E o pastor vai ser derrotado, né? Do mesmo jeito o Terror e a Jubileu atacaram o resto do culto. E depois, finalmente, o pai da menina vai vir, ele vai procurar a Liga de Defesa da Natureza, apesar dele saber do racha, ele está apostando que talvez eles possam ajudá-lo, ele quer negociar, falar, não derruba a floresta, vocês me entregam minha filha. O cara, sua filha não está comigo. E aí o Wolverine vai chegar com a menina e falar, ele tem razão, não tá não, tá aqui a menina. Mas eu acho que vocês poderiam conversar e chegar a um entendimento. Porque você sabe que isso que você está fazendo é errado, não tem dinheiro que pague o que você está destruindo, eu acho que você deveria escutar melhor esse cara que ele ajudou a salvar sua filha. Wolverine 60, sofrimento do Wolverine pela morte de Mariko Yashida. A gente vai vendo todo esse sofrimento, né? Ele tá há dias meditando diante do túmulo dela. O Gambit e a Jubileu querem tirar ele de lá de qualquer jeito. O Solaris vem dar um ultimato em nome do governo japonês. No final das contas, o Wolverine aceita ir embora do Japão em paz, né? É claro que isso não ia ser bem verdade. Nos Estados Unidos, finalmente o Android Shiva encontrou o Victor Creed, o Dente Sabre. O Dente Sabre tá infernizando as pessoas numa luta livre que ele está assistindo, batendo nos lutadores, inclusive, ele é um inconveniente. Chega o Shiva, começa a lutar com ele, o pessoal acha que faz parte do espetáculo. Mas, apesar de todas as habilidades do Dente Sabre, ele vai precisar de ajuda, ele vai ser salvo pelo John Spector, que também faz parte da equipe X, né? A antiga equipe de mutantes, da qual o Wolverine e o Dente Sabre fizeram parte. Ele vai ser salvo, só que também meio que capturado, só que isso não aparece nessa hora. No Japão, o Wolverine concordou em ir embora, ele está indo numa limusine com teto solar, ele, o Gambit e a Jubileu, para o aeroporto. E ele está dizendo que ele precisa esfriar a cabeça, que ele precisa de ar, só que está chovendo, inclusive, dentro da limusine, porque está um chuvão. E a Jubileu fala, meu, precisa de ar, você está tomando água na cabeça, né? E ele nem ligando. Na verdade, o Wolverine está farejando o ar, e quando a limusine passa perto da mansão do Matsuo de Surayaba, o Wolverine atravessa esse teto solar
e sai escalando e chega lá no Matsu. O Matsu estava treinando com um manequim do Wolverine, ele acha que a mão mecânica dele equipada com garras dá conta do Wolverine. Não dá, né? O Wolverine destrói a mão dele com facilidade, destrói os ninjas do tentáculo que estão protegendo o cara. E por fim faz a promessa que é aquela que eu chamo a vingança mais sangrenta dos quadrinhos, já perpetrada por um super-herói. Cara, o Wolverine diz o seguinte: todo ano, no aniversário da morte dela, eu vou arrancar uma parte do seu corpo. E começa com o nariz. Falei, todo ano você não sabe que parte eu vou levar. E aí faz isso e vai embora. De volta aos Estados Unidos, então a gente vai para Wolverine 61 e 62, porque o Wolverine não vai nem chegar a aterrissar o voo comercial onde os X-Men estão, né, o Gambit, o Wolverine e a Jubileu, vai ser abordado pelo aeroporto-aviões da SHIELD, e o Nick Fury vai colocar o Wolverine em contato, então, com o Joe Spectro. O John Spectro está reunindo a velha equipe X porque o Shiva foi ativado e está tentando executá-los. E o John Spectro ainda trabalha para o governo e é um cara muito bem relacionado. Quem também atendeu o chamado John Spectro que o Wolverine esperava é a Raposa Prateada. Então, quando ele vai junto com a Jubileu para onde ele vai se encontrar com o Spectro, tem uns caras lá que invadiram a casa do Spectro, beleza, eles resolvem isso muito facilmente. Tem o Mastodonte, que é parte da equipe deles, mas que algo aconteceu, ele envelheceu tudo rapidamente, né? Eles não sabem por que isso aconteceu com o Mastodonte, mas eles acham que já é uma das tentativas de assassinato que eles estão sofrendo, e a gente vê que o Dendsabe está preso no porão. Mas a Raposa Prateada também recebeu, então, um chamado por canais seguros por parte do John Spectro. Como ela é da Hydra, ele não sabia se ela ia atender, mas ela atendeu, e ela já vem com a pessoa capturada. Lembrando que o Wolverine não sabe, mas a Raposa Prateada é uma das responsáveis, né, dos responsáveis, junto com o Matsuo Tsurayaba, pelo assassinato da Mariko Yashida. Né? Foi ela que trouxe a Reiko de volta e formulou todo o plano que levou à morte da Mariko. Mas bom, ela chega e ela já tem capturada a Hines, que é, nesse momento, a última pessoa viva da Trindade que conduziu o Projeto Arma X. Né? O Dr. Thornton morreu lá em A Saga do Wolverine número 4. Né? O Dr. Thornton, que também é conhecido como Professor. O Dr. Cornelius morreu em Gênese Mutante. Agora o Wolverine tem a Hines ali prisioneira junto com eles, né? A Raposa ameaça ali meio que torturar a Hines. O Wolverine diz que não vai deixar ela fazer isso, mas enquanto eles estão discutindo, o Mastodonte tem algo dentro de si desativado remotamente em algum lugar do Projeto Arma X, e isso faz com que ele envelheça mais ainda e termine de morrer diante deles, o que impacta muito a Jubileu. E também a Hines, que fala, não, peraí, vou ajudar vocês, não precisa me torturar não. E com a ajuda dela, de um hacker que convenientemente é vizinho do John Spectro, eles conseguem as informações para localizar um quarto membro dessa trindade, alguém de quem a Hines não falou, mas de quem ela se lembra, Aldo Ferro, um criminoso cubano, um gangster mesmo, mas que perdeu tudo quando a Revolução Socialista chegou a Cuba. Ela acabou com o crime perpetrado por aqueles gangsters que eram meio que os donos do país. O cara se radicou para os Estados Unidos e lá fez um acordo com o governo porque ele é um telepata muito poderoso. E a Hines, inclusive, disse que ele é um Peaceborg, mas não explicou exatamente o que era isso. Eles conseguem localizar onde ele está sob proteção de seguranças, mas a equipe X arrebenta com todos os seguranças pagos com a maior facilidade. Isso com a Hines e a Jubileu junto, mas Dentes de Sabre, Wolverine, que se estranharam um pouco, a Raposa Prateada, que o Wolverine fica tentando falar com ela, mas ela não quer falar com ele porque ela tem um implante de memória que justifica ela se afastar dele. E o John Spectro. Só que a equipe X eram 6. O Mastodonte, que agora é falecido, e o Maverick. E o Maverick, né, Maverick, ele já está lá, ele recebeu ordens do governo federal para proteger o Aldo Ferro. Acontece que o Aldo Ferro, quando confrontado por eles, simplesmente decide que vale a pena lutar contra eles. Né? Ele diz que ele entrou para o projeto em busca da imortalidade, a Heinz também já ensinou isso. Provavelmente ele queria o sintetizador C, que eu acho que é o que foi desligado dentro do Mastodonte. E não funciona com os outros, porque os outros têm fator de cura ou envelhecem lentamente, os outros membros da equipe X. O Mastodonte pode ser desligado remotamente. E é isso que ele queria. Inclusive, muito provavelmente ele se ligou a outros equipamentos na falta do sintetizador C, ele, o Aldo Ferro, para ele continuar vivo até hoje, porque ele não é um velhinho, diferente dos outros membros do Projeto Arma X, dos outros membros da equipe diretora. E aí ele vai revelar um grande crescimento, assim, uns espinhos, depois vai virar uma árvore, vai começar a promover um monte de alucinações neles, porque ele é um telepata e ainda pode ativar os implantes de memória, e vai conseguir, no meio dessa confusão, simplesmente desaparecer. Quando ele se recompõe, o próprio Maverick, que foi atingido também pelos ataques psíquicos do Aldo Ferro, mudou de lado. Né? Falou, não, então o governo que se dane, né? Ele nem expressa isso, mas estou com vocês, vamos caçar esse cara. E eles rapidamente encontram um alçapão. Quer dizer,
mais da metade daquilo foi ilusão. O Aldo Ferro não se teletransporta, mas ele abriu um alçapão no meio das ilusões e saiu de lá. E saiu de lá levando consigo como refém a Raposa Prateada, que ele abduziu durante essas alucinações. Bom, a gente viu que em determinado momento na Mansão Xavier, quando o Aldo usou seus poderes, isso chamou a atenção do supercomputador cérebro e dos telepatas Professor X e Jean Grey. Só que rapidamente eles chegam até lá, né? Mesmo o Pássaro Negro sendo muito rápido, como que eles chegaram lá? E aí eles pedem ajuda para Jubileu. Na verdade, eles dizem para Jubileu que vieram ajudar, pedem ajuda para Jubileu para alcançar o Wolverine e a equipe X. Ela não estranha nada, só quando ela vira de costas a gente vê que eles são ilusões do Aldo Ferro. E a história termina assim. E essa foi a saga do Wolverine número 6 da Panini. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!